capítulo 2. São estes os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram de Batsua, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, nora de Judá, lhe deu à luz a Pérez e a Zera. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Ramul. Os filhos de Zera: Zinri, Etan, Remã, Calcol e Dara, 5 ao todo. Os filhos de Carmi: Acar, o perturbador de Israel, que pecou na coisa condenada. O filho de Etan: Azarias. Os filhos de Esrom, que lhe nasceram: Jerameel, Rão e Quelubai. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, a Abinadab, o segundo, a Simeia, o terceiro, a Natanael, o quarto, a Radai, o quinto, Ozem, o sexto, e a Davi, o sétimo. As irmãs destes foram Zeruia e Abigail. Os filhos de Zeruia foram 3, Abisai, Joabe e Azael. Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. Calebe, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Jeriote. Foram estes os filhos desta: Jezer, Sobabe e Ardom. Morreu Azuba, e Calebe tomou para si a Efrata, da qual lhe nasceu Hur. Hur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom coabitou com a filha de Maquir, pai de Gileade. Tinha ele 60 anos, quando a tomou, e ela deu à luz a Segube. Segube gerou a Jair, que teve 23 cidades na terra de Gileade. Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Kenate e as suas aldeias, a saber, 60 lugares. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Calebe Efrata, Abia, mulher de Esrom, deu à luz a Azur, pai de Tecoa. Os filhos de Jerameel, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Buna, Orém, Ozem e Aías. Teve Jerameel outra mulher, cujo nome era Atara. Esta foi a mãe de Onã. Os filhos de Rão, primogênito de Jerameel, foram Maaz, Jamim e Eker. Foram os filhos de Onã, Samai e Jada. Os filhos de Samai, Nadab e Abizur. A mulher de Abizur chamava-se Abiail, e lhe deu a Abã e a Molide. Os filhos de Nadab, Selede e Apaim. E Selede morreu sem filhos. O filho de Apaim, Izi. O filho de Izi, Sezã. E o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. Os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas filhas, e tinha Sezã um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã sua filha por mulher a Jara, quem ela deu à luz, Atai. Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade. Zabade gerou a Eflau, Eflau a Obed. Obed gerou a Jeú,
e Jeú a Azarias. Azarias gerou a Reles, Reles a Eleasa. Eleasa gerou a Sismai, e Sismai a Salum. Salum gerou a Jecamias, e Jecamias a Elisama. O primogênito de Caleb, irmão de Jerameel, foi Maressa, que foi o pai de Zife. O filho de Maressa foi Abi-Hebron. Os filhos de Hebron: Oré, Tapua, Requém e Sema. Sema gerou a Raão, pai de Jorqueão, e Requém gerou a Samai. O filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-Zur. Efá, a concubina de Caleb, deu à luz a Arã, a Moza e a Gazés, e Arã gerou a Gazés. Os filhos de Jadai: Regem, Jotão, Gesam, Pelete, Efá e Saaf. De Maaca, concubina, gerou Caleb a Seber e a Tiraná. Maaca deu à luz também a Saaf, pai de Madmana, e a Seva, pai de Maquibena, e de Gibeá. E Axa foi filha de Caleb. Estes foram os filhos de Caleb. Os filhos de Ru, primogênito de Efrata, foram Sobal, pai de Kiriat Jearim, Salma, pai dos Belemitas, e Harefe, pai de Bet-Gader. Os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim, foram Haroé e Razi Ramenuote. As famílias de Kiriat Jearim foram os Itritas, os Puteus, os Sumateus, os Misraeus. Desses procederam os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma: Belém, e os Netofatitas: Atrote, Bet-Joabe, Razi, Ramanaate, Zoreu. As famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. São estes os queneus que vieram de Ramate, pai da casa de Recabe. 1 Crônicas 3. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebron: o primogênito Amon, ou seja, o primogênito Amnon, de Ainoã a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, de Abital. O sexto, Itreão, de Eglá, sua mulher. 6 filhos lhe nasceram em Hebron, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeías, Sobabe, Natã e Salomão. Estes 4 lhe nasceram de Batseba, filha de Amiel. Nasceram-lhe mais Ibar, Elisama, Elifelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. 9 ao todo. Sim, vamos seguindo. Então, nós estávamos aqui. No versículo 8. Prosseguindo, 1 Crônicas 3:9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas e Tamar, irmã deles. O filho de Salomão foi Roboão, de quem foi filho Abias, de quem foi filho Asa, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão, de quem foi filho Acaz, de quem foi filho Ezequias, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Amon, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim,
o terceiro, Zedequias, o quarto, Salom. Os filhos de Joaquim, Jeconias e Zedequias. Os filhos de Jeconias, o cativo Sealtiel, Malquirão, Pedaías, Senazar, Jecamias, Rosama e Nedabias. Os filhos de Pedaías, Zorobabel e Cismei. Os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, irmã deles. E Razuba, Oel, Berequias, Razadias e Jesube Rezede, 5 ao todo. Os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias, os filhos de Secanias. O filho de Secanias foi Semaías. Os filhos de Semaías, Ratus, Igal, Barias, Nearias e Safate, 6 ao todo. Os filhos de Nearias, Elioenai, Ezequias e Azricão ao todo, 3 ao todo. Os filhos de Elioenai, Rodavias, Eliasibe, Pelaías, Acube, Joanã, Delaías e Anani, 7 ao todo. 1 Crônicas, capítulo 4. Os filhos de Judá foram Pérez, Hezron, Carmi, Rou e Sobal. Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. Jaate gerou a Almai e Laade. São estas as famílias dos Zoratitas. Estes foram os filhos do pai de Etam, Jezreel, Isma e Idbas. E era o nome da irmã deles, Hazeleupone. E mais, Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Ruza. Estes foram os filhos de Hur, o primogênito de Efrata e pai de Belém. Azur, pai de Tecô, teve 2 mulheres, ela e Naara. Naara deu à luz a Alzão, a Éfer, a Temeni e a Raastari. Estes foram os filhos de Naara. Os filhos de Ela, Zerete, Izar e Etnã. Cós gerou a Anube e a Zobeba, e foi pai das famílias de Arel, filho de Arum. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores lhe dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou a Meir. Este é o pai de Estom. Estom gerou a Bet-Rafa, a Pazeia e a Teína, pai de Irnaás. Esses foram os homens de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otniel e Seraías. Filho de Otniel, Hatate. Meonotai gerou a Ofra e Seraías gerou a Joabe, fundador do Vale dos Artífices, porque os dali eram artífices. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, Iru, Elá e Naã, e o filho de Elá, Kenaz. Os filhos de Jealelel, Zife, Zifa, Tiria e Azareel. Os filhos de Ezra, Jeter, Merede, Éfer e Jalom. Foram os filhos de Bitia, filha de Faraó, que Merede tomou por mulher, Miriam, Samai e Isba, pai de Esteboa. E sua mulher judia deu à luz a Jared, pai de Gedor, a Eber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanua. Os filhos da mulher de Rodias, irmã de Naam, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. Os filhos de Simão, Amnon, Rina, Ben-Hanã e Tilom. Os filhos de Izi, Zoete e Ben-Zoete. Os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maresa. Selá foi também pai das famílias da casa dos obreiros em linho, em Bet-Asbeia, como ainda Joquim e os homens de Cozeba, de Joás, de Saraf, os quais dominavam sobre Moabe, e de Jesubileém. Estes registros são antigos.
Estes eram oleiros e habitantes de Netaim e de Gedera. Moravam ali com o rei, para o servirem. Os filhos de Simeão foram Nemuel, Jamim, Jarib, Zerá e Saul. De quem foi filho Salum? De quem foi filho Mibsão? De quem foi filho Misma? O filho de Misma foi Ramuel, de quem foi filho Zacur, de quem foi filho Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas seus irmãos não tiveram muitos filhos, nem se multiplicaram todas as suas famílias, como os filhos de Judá. Habitavam em Berseba, em Molada, em Hazal-Sual, em Bila, em Ezem, em Tolade, em Betuel, em Horma, em Ziclag, em Bet-Marcabote, em Hazar-Suzim, em Bet-Biri e em Sarim. Estas foram as suas cidades até o reinado de Davi. As suas aldeias foram Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades, com todas as suas aldeias que estavam ao redor dessas cidades, até Baal. Essas foram as suas habitações e tinham seu registro genealógico. Estes registrados por seus nomes foram príncipes nas suas famílias: Mesobabe, Jamleque, Josa, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia, Ziza, filho de Sif, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri, filho de Semaías. E as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente. Chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, à procura de pasto para os seus rebanhos. Acharam pasto farto e bom e a terra espaçosa, tranquila e pacífica, onde habitaram dantes os descendentes de Cã. Estes, que estão registrados por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e derribaram as tendas e feriram os meunitas que se encontraram ali, e os destruíram totalmente até o dia de hoje, e habitaram em lugar deles, porque ali havia pasto para os seus rebanhos. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram ao monte Seir, tendo por capitães a Pelatias, a Nearias, a Refaías e a Uziel, filhos de Izi. Feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas e habitam ali até o dia de hoje.